Eita, sem microfone não dá, né? Aí complica as coisas, né, meu irmão? Liga esse microfone aí, viu? Como é que vocês estão, meus amados? Tudo bem? Ah, que já começou assim, o irmão botou Eric. Tinha um pastor da Assembleia de Deus de Belém, da cidade de Catende, que comprou várias peruas, botou a família para dirigir e cobrava dos irmãos para levar nas igrejas. Eita, meu Deus do céu. Sangue de Cristo tem poder, viu? Como é que tá o áudio aí, meus irmãos? Deu ok aí? Como é que tá os áudios? Olha o canal aqui, Voz da Verdade, viu? Tem live de oração lá, todo dia, 3 horas da manhã. Vá lá. Vá lá, escuta a oração aí da irmã aí, viu? Canela de fogo aí, viu? Canela de fogo, viu? Não é benção, é benção. A irmãzinha é humilde, irmãzinha simples aí, viu? Vai lá, abraço, a irmã da paz aí. Vocês são bênção de Deus. Hoje nós vamos aqui continuar, né? Vamos trazer aqui o irmão Josué, nosso amigo, e vamos trazer aqui também o outro irmãozinho também que falou ontem sobre os colégios que estão sendo fechados aí pelo digníssimo pastor Ailton José Alves, né? Tá chegando aqui o irmão Josué. Agnaldo, meu amigo, um abraço, Agnaldo. O Agnaldo tá aí, irmão Josué. Tá vendo o Agnaldo aí? Não, daqui eu não estou vendo. Agnaldo tá aqui, Agnaldo lá. Pai do senhor Eric, saudações daqui da Austrália. Sim, certo, Agnaldo, um abraço. Meu amigo Agnaldo. Meu amigo Josué, meu querido. Como é que o senhor tá, meu irmão? Tudo na paz de Deus? Tudo na paz. Muita gente já lhe conhece aqui, mas fique à vontade aí, viu? Para dar uma boa noite ao povo, cumprimentar o povo aí. Ok, meu amigo. É uma renovada satisfação, Eric, poder estar com você aqui, nesse público seu que tem sido um público fiel, né? Às suas informações. Estamos aguardando o Anthony, não é isso? O Anthony. Ele disse a mim que daqui a pouco ele está entrando aí, viu? Mas é complicado, okay. É complicado essa situação aí, viu, irmão? O senhor vem há anos trazendo essas incoerências lá do rapaz lá, e ele, diante das suas denúncias que o senhor faz aí, em vez dele responder e mostrar que o senhor está mentindo, que o senhor está errado, não. Ele vai lhe processar. Por quê? Porque ele sabe quanto a fatos não é argumento. Tudo que o senhor fala, o senhor traz com provas aí. Traz com provas. Porque bem um irmãozinho escreveu no seu comentário, disse no comentário do seu vídeo, que eu estava acompanhando lá, o irmãozinho foi sábio, o irmão disse, olha, vocês estão falando mal do irmão Josué aí, mas até hoje, eu fiquei até meio assim com o irmão Josué. Mas depois que eu vi o irmão Josué trazendo uma denúncia atrás da outra, e eu nunca vi o pastor Ailton refutando nenhuma denúncia dele, nem respondendo, eu vi que o irmão Josué estava trazendo a verdade, então eu abri meus olhos, né? Mas infelizmente tem pessoas, né, irmão Josué, que não quer ter seus olhos abertos, né? É verdade, Eric. Veja só, nós estamos vivendo, nesses últimos 7 anos, não é? Coisa inimaginável. Dentro do Evangelho, e principalmente, meu amigo, dentro da igreja que, como você bem sabe, era uma referência. E olha, uma referência de postura, de santidade, de fidelidade à palavra de Deus, de honradez, compreendeu? De conhecimento e de verdade, não é? A Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, quando você saía, Eric, para outros estados, ou mesmo fora do Brasil, essa igreja era conhecida, meu irmão. Quer dizer, o bom cheiro exalava. Olha, ninguém, absolutamente ninguém, tinha de que acusar os obreiros dessa igreja. Infelizmente, hoje, o que a gente vê é uma verdadeira, vamos dizer assim, meu amigo, é um verdadeiro descompromisso com a história dessa igreja e com o evangelho de Jesus. Daí o cheiro que era o bom cheiro de Cristo, o cheiro que tem exalado por conta dos desvios de conduta dessa administração, é um cheiro fétido que chega a dar ânsias de vômitos.
A coisa é tão grave que inúmeras pessoas, Eric, têm dito o seguinte: eu não suporto mais sequer passar na frente do templo central. A coisa é muito séria, meu amigo. Olha, veja só, viu, irmão? Eu digo ao povo aqui, muita gente fica pedindo a Deus, sabe o quê? Casa, carro, eu quero bênção, eu quero isso, aquilo outro. Quando Jesus perguntou aquele rapaz deficiente da vista, o que é que você quer? Ele disse, eu quero ver. A gente está precisando orar, sabe dizer, sabe como é Deus? Deus, tira a trava dos meus olhos. A escama, eu quero enxergar. Aí, abraça todo mundo que está chegando. Aí, você vai ver coisas aonde ninguém vê. Você vai ver. Porque Deus, o próprio Deus está abrindo seus olhos. Meu irmão, o médico, você fizer uma cirurgia e voltar a enxergar é uma coisa. Vários cristãos estão cegos espiritualmente. Entendeu? Aí, se você pedir a Deus, você tem que orar a Deus assim, Deus, eu quero enxergar. Eu quero ver. É isso que eu quero ver. Aí Deus vai lhe curar que nem curou aquele cego. Aí você vai começar a enxergar a realidade. Meu amigo, olha, você falou uma coisa fundamental. O Eric, se eu lhe disser, meu amigo, que Deus tem seus planos e seus caminhos. Olha, o que você falou agora levou-me a um ponto da minha vida. Isso quando eu tinha 25, 26, 27 anos. Que eu me encantei com aquela expressão do salmista dizendo, olha, Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas de tua lei. Meu amigo, e naquela ocasião, eu comecei a pedir a Deus insistentemente que meus olhos fossem desvendados, para que eu visse as maravilhas da lei dele. Ô, Eric, mas quando os olhos são abertos, entendeu? Você passa a ver tudo que é não conforme dentro, não é? Da igreja que você pertence, tudo que vai de encontro à palavra de Deus, tudo que traz prejuízo, você passa a ver. E a partir do momento que você vê, meu amigo, se você não condenar, se você não denunciar, se você não mostrar, se você não criticar, eu pessoalmente acho que você está sendo um soldado infiel que não defende os interesses do seu país, porque nós somos embaixadores de Cristo, não é verdade? Verdade. Como é que eu posso, Eric, como é que eu posso conviver dentro da igreja? Ah, mas isso é em todo canto, meu irmão. Um ponto aqui, uma coisa pontual é uma coisa. Agora, esses desvios de conduta e finalidade. O incrível, o incrível é que o povo acha bonito. Toda igreja tem. É bonito, é. Vocês acham bonito isso, é? Imagina que coisa. Não, aí tem gente que já escreveu. Eu fui para tal lugar, era assim. Eu fui para tal lugar. Meu irmão, mas se você, como cristão, a Bíblia diz, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que eu posso, se conviver com essa situação? Peraí. Ó, irmão, o irmão ontem chegou aqui. Ah, chegou. Viu? Parece que está dando retorno aqui no áudio dele. Deixa eu ligar aqui de novo. Olha. O irmão, o senhor tem aí um fone de ouvido, alguma coisa aí? Se o senhor tiver um fone de ouvido, meu querido, o senhor coloque aí, ou um fone de ouvido, alguma coisa, porque senão vai ficar dando retorno no seu áudio aqui, entendeu? Mas se não tiver, não tem bronca não, eu dou um jeito aqui. Quando o senhor for falar, eu boto seu microfone, quando coisa assim, viu, meu querido? Tem bronca. O senhor está me ouvindo meio aí? Serve um fone sem fio? Serve tranquilo. É só para não dar esse retorno aí, entendeu? Viu? Mas tranquilo. Sim, irmão José, continue aí que a gente vai colocar ele aqui também conosco aqui. Sim, veja, Eric. Então, se a Bíblia diz, e não comuniqueis com as obras infrutíferas do pecado, antes condenai-a. Se a Bíblia diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
A igreja significa chamados para fora. Mas se você, meu irmão, a direção, eu digo com todas as letras, a direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Pernambuco, tem dado, Eric, maus exemplos. Tem vivido uma vida, procedimentos, condutas que são reprováveis em qualquer organização que prima pela moralidade e pelo respeito. Compreendeu, meu amigo? Verdade. E como é que esses crentes, dentro das Assembleias de Deus, ficam convivendo dias após dias, semanas após semanas, meses? Meu irmão, eu não consigo entender isso não, meu irmão. E, às vezes, condenando você, porque você combate. Olha, eu vou dizer a você, viu? Tem muitos que são iguais, entendeu, irmão José? Eles defendem porque são iguais, entendeu? São daquele mesmo jeitinho. Se tivesse oportunidade, fazia de igual a ele. Olha, é como você começou dizendo, desvenda os meus olhos. Você não pode ver as coisas e fingir que não vê, meu irmão. Tá entendendo? A coisa, olha, Eric, eu vou dizer a você, é uma visão pessoal minha, mas que não é de um puro sentimento, é pela palavra de Deus. O que a gente está vivendo nessa igreja de Pernambuco, com essa administração, meu amigo, são coisas tão terríveis que estamos vivendo nos últimos dias, e isso é um sinal claro dos sinais da segunda volta de Jesus. É mesmo. Olha, irmão Josué, uma coisa que eu acho bonito quando as pessoas dizem assim, eu vou olhar para Jesus, eu quero olhar para Jesus, vou olhar para Jesus. Meu irmão, se você olhar para Jesus, você não fica nisso aí. Você está aí porque você não olha para Jesus. Pare com isso. Você não olha para Jesus, não. Que bom que olhasse. Se você olhar, a verdade vai libertar você. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo fala sobre combater a imoralidade da igreja. E Paulo vai adiante e diz mesmo assim, deixe os ímpios de fora da igreja, que Deus julga ele. Os da igreja a gente julga. Tira esse imoral do meio de vocês aí. Não se sente com esses aí. Vamos lá, enganador, tira dinheiro do povo, mente, usa dinheiro de dízimo e oferta com outras finalidades. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo. Leia tudinho. Está dando lapada na desmoralidade da igreja, nas mentiras, no engano que tem dentro da igreja. É Paulo lá falando, viu? Paulo lá falando. Lá. Olha, Eric, se você, Eric, pelo conhecimento bíblico que você tem, que eu tenho, não somos teólogos, não somos... Somos assim, estudiosos da palavra de Deus e atentos aos detalhes. Veja, essa igreja, a Assembleia de Deus, em seus púlpitos, compreendeu, meu irmão? Olha, tem citado inúmeros versículos e se referindo sempre ao mundo, ao pecador. Mas não, meu irmão, é para dentro da igreja. Por quê? Quando você falou agora para combater os erros, o que é que diz o Salmo 1, Eric? Que eu gostava e gosto. Bem-aventurado aquele que não se assenta, bem-aventurado o varão que não anda, olha só, segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém nos caminhos dos pecadores. O que é? Por quê? O que é que o escarnecedor faz? O que é que o pecador faz? O que essa direção da igreja está fazendo? Os escândalos, não é? No mundo, a falta de crédito que tem se dado a essa igreja é por conta das atitudes dessa administração, meu irmão. E se o crente não tem a coragem, não precisa nem coragem, mas se ele não tem a visão, o compromisso com o evangelho, com a palavra de combater o engano, os erros, mas quer conviver pacificamente com isso, eu vou olhar para Jesus, paciência, né, Eric? Aí é uma declaração com todas as letras que o compromisso dele não é com a verdade, meu amigo, é com a conveniência, Tá certo. Meu amado, eu queria agradecer a presença do nosso amigo aqui, viu, irmão Josué?
A gente ontem reagiu o vídeo dele aqui, um vídeo maravilhoso, em que Ótimo. o senhor fez um vídeo lá também, o senhor pegou, me enviou o vídeo dele, eu fui lá ver e gostei do vídeo dele, e eu disse ao povo aqui, olha, ele é membro, ele disse, meu pastor. Meu pastor, e ele trouxe o que estava acontecendo aí. Entendeu, meu amado? Seja bem-vindo aí, viu? Fique à vontade aqui. A gente não combinou nada no particular, a gente não combina nada. Não, o que vem aqui, o que Deus botar aqui para a gente falar, a gente vai falar. Entendeu? O que Deus botar aqui na boca da gente, para a gente falar, a gente vai falar. Não tem nada combinado aqui de nada. Então você fica à vontade, deixar bem claro que essa live não é para denigrir a imagem de ninguém, agora é para fazer questionamentos e perguntas. Cadê uma coisa, cadê outra? Por que estão fechando o colégio? Por que isso, aquilo, outro? Meu irmão, fica à vontade, Deus lhe abençoe, pode se apresentar aqui para as pessoas aí, viu, irmão Anthony? Deus abençoe, meu amigo. Abençoe, meu amigo. Amém, meu amado, a paz do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando nesses dias difíceis. O áudio saiu aí? Saiu, tá perfeito. Amém. Eu me chamo irmão Anthony, sou membro da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, conhecida como IEADPE, e sou membro há muitos anos. Mas quando eu conheci esse ministério, ele era de um jeito tão diferente que hoje se encontra. É lamentável a gente ver a situação desse ministério hoje, sabendo como ele era com os outros líderes. Mas vamos dar continuidade, que o Espírito Santo nos guie nesta live. Eu queria aqui que o irmão falasse aí sobre essa questão aí dos colégios aí, que o senhor falou ontem que o antigo pastor aí não cobrava nada dos membros para o seu filho estudar lá na escola. E agora, com esse aí, além de querer fechar os colégios, ainda cobrava aos membros para os seus filhos estudar lá, e não era baratinho, né, meu amigo? Fale sobre isso aí. Sim, que o pastor José Amaro, se eu não estou enganado, eu não sou da época dele, mas muitas pessoas que estudaram na época do pastor José Amaro, eles não pagavam nada. Mas quando esse gestor, ele assumiu esse ministério, então começou a mudar tudo. No caso, eu falei sobre o Colégio de São Lourenço, que não tenho certeza se está fechado, pois parece estar abandonado. Também falei sobre o Colégio de Cavaleiro, que me chamou muita atenção. Eu já tinha pesquisado há algum tempo atrás, não sei se uns 2 ou 3 anos, e era colégio. Mas, quando eu fui pesquisar agora, eu fiquei impressionado com o que eu vi. Já não era mais um colégio, mas sim o Projeto Samuel. Isso quer dizer que ele transformou o colégio no Projeto Samuel. Isso também quer dizer que, já que é o Projeto Samuel, certamente está rendendo muito mais do que um colégio qual se pagava mensalidade. Irmão Josué, o que o senhor tem para falar sobre esse projeto Samuel e sobre esses colégios aí, que o senhor fez um vídeo lá, eu estava assistindo seu vídeo, o senhor trouxe aí, muito importante, sobre esse colégio aí. Eu acho interessante, meu irmão, com licença aí, sabe o que é? Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Pastor, o senhor já tem 70. Ou, não justificar, o senhor podia ter 10, 11, 12, 15, 16, todos dando justificativo. Mas o senhor não teme a Deus, não, pastor? Está vendo que se aproxima a hora do encontro com Cristo, não? Até quando vai ficar desse jeito? Que nem Deus disse a Samuel. Samuel, até quando tu vai estar dando oportunidade a Saul, tendo eu rejeitado? Meu irmão, pelo amor de Deus, aí sabe o que eu acho interessante? Tá por aí, passando por isso aí. O cara já está com 70 anos, milionário, cheio de dinheiro. Um colégio, meu irmão. Um colégio. A igreja não pode sustentar um colégio. Tem que fechar as portas para botar outro negócio, outro projeto, para dar um lucrozinho, alguma coisa. Irmão José, fale sobre isso aí, meu amado. Em nome de Jesus. É um absurdo isso, viu? É um absurdo. E assim, né? Mais
um absurdo, mais uma atitude indevida, mais uma atitude, uma ação que agrava a história dessa administração entre 25 anos. Esse apelo, né, e essa que você faz aí, a imagem dele, já com 70 anos, 25 anos de administração na igreja, meu amigo, qual é o legado que ele vai deixar? Ô, Eric, a coisa é tão grave, meu amigo, tão grave, porque as igrejas, o irmão Anthony, a paz do Senhor, viu, meu querido? Um abraço para você, esqueci de falar com você. Olha. E o irmão Anthony abordou com muita propriedade no vídeo dele. Você sabe que todas as instituições religiosas, pela Constituição Federal, meu amigo, elas têm imunidade tributária, não é? Tem imunidade tributária. É que a gente vai, né, Anthony e Eric, abordando os assuntos, a gente vai pesquisando, os nossos olhos vão sendo abertos e a gente vai conhecendo um bocado de coisa. Tá entendendo? Então, a Constituição Federal tem isso lá. Esse ano, eu vi o presidente do Senado promulgando a lei e isentando, olha só, os templos religiosos alugados, que até então pagavam IPTU, não pagavam imposto às instituições, mas os templos alugados, que não são poucos e nem são pequenos, pagavam IPTU, foram isentos. Até isso. Por que foram isentos? Porque a justificativa que ele deu na entrevista é que esses recursos que viriam para os cofres públicos para promover o desenvolvimento e o bem-estar social ficava na instituição religiosa, que na ponta da linha ela já promove esse bem-estar social e essa assistência social. E o Anthony abordou com muita categoria. Qual é a obra social? Eu quero que o gestor presidente, os pastores, venham aqui e digam. Porque até cestas básicas na pandemia que foram arrecadadas, foram vendidas a R$40. O Projeto Samuel, o Anthony falou com muita propriedade, né, Anthony? Você poderia... Eu vou deixar para o Anthony discorrer mais sobre o Projeto Samuel, que ele falou com uma propriedade muito grande. Mas, vamos dizer, com relação às escolas, 3 escolas desde a época do pastor José Amaro. Eu estudei, Eric, em uma escolinha dessa, bem que se diga, em 1971. Em 1970, eu terminei o curso de admissão, então eu estou falando do que eu conheço. Eu terminei o curso de admissão ao ginásio em 1970. Colégio, naquela época, era muito difícil, inclusive particular. Então, para que eu não ficasse sem estudar no ano, eu regredi e fui estudar a 4ª série na escolinha primária, numa igreja nos fundos, de uma igreja do Alto do Pascoal. Então, ela difundia o ensino secular, os bons modos, os bons princípios, a boa educação, compreendeu? Agora, as escolas registradas e como é que se diz, autorizadas mesmo, eram a Casa Amarela, São Lourenço e qual era a outra, Anthony? Cavaleiro, São Lourenço Cavaleiro. E Casa Amarela, que eu vou falar daqui a pouco. Pronto. Aí ele vai e fecha. Agora, eu estive matriculando um menino meu, aí faz uns 5 anos, na escola adventista. Sabe o que foi que me disseram lá? Olha só, sabe o que foi que me disseram lá? Os pastores daí, que era lá perto, na rua Gervásio Pires, falam tanto da igreja adventista, mas os filhos deles estudam aqui. Você está vendo, meu irmão? E as únicas que tinham em nossa igreja, que não era obra social, diga-se de passagem, porque eram mensalidades pagas e não eram baratas. Ele está fechando, e agora, olha, veja só, aí você vê, Eric e Anthony, todos os círculos de oração, vamos orar para Jesus abrir porta, veja que hipocrisia, abrir portas de emprego, portas de trabalho. Na Santa Ceia e em todos os cultos, para pedir os dízimos e ofertas,
Vamos orar para Jesus multiplicar, abrir portas de emprego, mandar pão, mandar isso. E ele fechando as portas de emprego, porque professoras demitidas, não é só os alunos sem aula. O corpo de professores, o corpo de todo mundo que trabalha lá, zeladores, administradores, tá entendendo? Todo mundo demitido, e ele não quer nem saber, meu irmão. Ele quer dinheiro. Se não entrar dinheiro nos cofres da igreja, para ele não serve. Tá vendo? Meu amigo Anthony, fale mais sobre esse projeto Samuel aí, sobre essas escolas aí, que o senhor fez um vídeo lá maravilhoso aí, as pessoas gostou do vídeo aqui, viu? O senhor esclareça mais a gente sobre isso aí, que o senhor tá por dentro aí, né? Viu? Amém. Eu falei das duas anteriores, mas faltou o Casa Amarela. Acontece que as informações que estavam chegando é que seria fechada no início de dezembro. Então, ficamos se perguntando, e as crianças que estudaram o ano todo e não vão terminar seu ano letivo? Então, deixei no vídeo bem claro que essas informações eu iria trazer depois, pois eu conheço uma irmã que faz fisioterapia comigo, então é que eu expliquei no vídeo o motivo da fisioterapia. Acredito que o senhor, acho que ainda não viu esse vídeo, eu postei ele ontem. E ela mesma me contou, isso acho que o ano passado, foi esse ano, que a sobrinha dela estuda na Assembleia de Deus, em um dos colégios, mas eu não sabia qual. Aí ela me contou. Quando eu cheguei lá, eu disse, ô irmã, a senhora está sabendo que está fechando os colégios da Assembleia de Deus? Ela disse, ô irmão, muito triste ela ficou. Ô meu irmão, estou sim sabendo. Já foi comunicado que no final de dezembro se encerrará as atividades daquele colégio. Então eu disse, graças a Deus, minha irmã, porque pelo menos conclui-se o ano letivo, porque as informações que estavam chegando é que iriam se encerrar no início de dezembro. Então, meu irmão Eric, é lamentável a gente estar em um ministério tão sério como esse daí é a DPE, qual conheço há mais de 20 anos, e ver essa situação desses colégios, pois nos pastores presidentes anteriores, eles não cobravam nada, e as crianças estudavam, mas o de hoje, ele não tem compromisso com a educação, certamente, porque se ele tivesse compromisso com a educação, ele pagaria as dívidas com os recursos da igreja. No caso, ele manteria todos os colégios funcionando e isso iria ser dos dízimos e das ofertas que nós pagamos. Mas já que ele não preza pelo ensino, ele não preza pela educação, a não ser dos seus filhos e dos seus netos. Então, ele fecha os colégios. Isso é muito triste, meu irmão. E o projeto Samuel? O projeto Samuel, eu sou testemunha do que eu escuto, do que vejo na minha congregação. Eu não sei se o irmão Eric sabe, mas eu moro aqui no bairro dos Coelhos. É uma das comunidades mais pobres do Recife. O Ministério Assembleia de Deus nada faz por este bairro. Não se distribui uma cesta básica, nada. Eu estou morando aqui neste bairro, acredito que há uns 15 anos. E eu nunca vi uma ação social aqui da Assembleia de Deus. Mas de outros ministérios, sim. Inclusive, aqui tem um ministério de uma congregação só. E ele faz muitas coisas por essa comunidade. Mas esse ministério que eu faço parte, segundo ele, faltando com a verdade na justiça, no caso, o gestor-presidente, ele disse que tinha 1,5 milhão de membros. Coitado de Jesus, só tinha 12. É lamentável, meu irmão. Mas falando mais sobre o projeto Samuel, a gente sabe que há toda uma correria em todas as congregações da IE, a DPE.
Isso porque as responsáveis são as irmãs do círculo de oração, principalmente a dirigente, a vice e a comissão. Essas pessoas, elas fazem uma maratona para arrecadar alimentos, ou seja, pede a um, pede a outro, e também elas bancam. Mas não só é isso, não são só os armários da irmã que mantêm o Projeto Samuel. Também sabemos que tem as ONGs que ajudam, tem os políticos e empresários, ou seja, entra muitos recursos. Assim, o gestor-presidente possivelmente não arca com nada, a não ser com o nome da instituição, isso deixando para a sociedade que é ele quem faz. Não, ele não faz nada, além de ter uma reputação a qual ele não faz nada para ter. Com esse Projeto Samuel, é um projeto bom que atende muitas crianças, mas não é bancado pelos dízimos e pelas ofertas, e nem tampouco por essa isenção de impostos que seria para ele fazer projetos sociais para toda a comunidade pobre, carente. Isso ele não faz. Então, eu gostaria de saber para onde está indo esses possíveis impostos que ele iria pagar, mas que não paga, e está indo para onde? Pois é, meu amigo. É verdade. Olha, peraí, deixa eu ver aqui, cadê? Se a plataforma servisse para falar do Evangelho de Jesus Cristo, será uma maravilha. Agora, detonar os defeitos das igrejas, vocês são perfeitos e a família de vocês não é, né? Jesus está às portas, sim. E por que você não está pregando? Está fazendo o que aqui? Mostra um vídeo seu pregando a palavra de Deus para eu postar aqui agora, para o povo assistir a palavra de Deus. Vá. Me mostre aí um vídeo seu. Quem denunciou o adultério de Davi? Foi eu ou foi Deus? Quem denunciou? Quem está na Bíblia? A queda de Adão, foi eu ou foi Deus? Quem foi? Quem foi que denunciou? As pilantragens que muitos fizeram dentro das escrituras aí, que Deus desmascarou, os próprios servos dele mesmo, Deus colocou. Adultério, engano, pilantragem, mentira, roubo, bocado de coisa. O próprio Deus botou assim, onde é que está errado? Digo, onde é que está errado? Me diga aí onde é que está errado. E vá pregar a palavra, vá, deixe ser hipócrita. Você não faz nada pelo evangelho, então não atrapalhe. Você não faz live pregando a palavra, você não faz nada. Aí você entra numa live dessa aqui, que a gente está combatendo falso profeta, você entra aqui para soltar gracinha, hipocrisia, meu irmão. Cadê teu vídeo tu pregando? Vai pregar a palavra, vai que é vergonha na tua cara e para de defender falso profeta. Vai defender a palavra de Deus, vai, em nome de Jesus Cristo, para com isso. Tem vergonha na cara, rapaz? Tem moral nenhuma para falar da gente aqui? A gente tá colocando a cara aqui, rapaz, para detonar esses falsos profetas que tá enganando a igreja do povo. Viu? Se vier conversar aqui, vai ouvir, viu? Não tem conversinha aqui, fiada. Se falar, vai escutar, meu irmão. Porque a gente tá fazendo uma live aqui séria, expondo aqui, pastor fechando o colégio, cidadão vem defender isso. Pastor fechando o colégio, o dinheiro de dízimo e oferta, 500 milhões de reais, ninguém vê nada, não faz nada. E uma coisa que eu achei absurda aí que o irmão Josué falou, eu não sabia disso, arrecadando cesta básica para depois vender. Vocês querem tirar onda com a cara da gente? É? Vocês querem tirar onda com a cara? Depois eu vou lhe processar, você processe, meu irmão. Como é que você arrecada cesta básica na igreja? O povo tem que abrir os olhos, meu irmão. O povo leva a cesta básica para a igreja, dízimo, oferta. Aí depois ele sai distribuindo, vendendo, como se fosse um homem de Deus. Olha aí, ajudando o povo. Tá ajudando o povo. Ajudar ninguém, rapaz. Esse homem ajuda ninguém. Me diz aí quem foi que esse homem ajudou aqui. Me mostra aqui um vídeo desse cidadão ajudando ninguém. Só tem vídeo dele aqui mentindo na justiça, levantando calúnia e defamação que ele levantou contra mim. Por que tu não fosse lá? Quando ele processou o irmão Josué pela verdade que o irmão Josué falou. Por que tu não fosse lá falar com ele? Quando ele tentou calar minha boca aqui, denunciou a gente, levantou calúnia contra mim, que eu processei ele também. Por que vocês não foram lá? Tá pensando que a gente tá aqui com brincadeirinha, meu irmão? As coisas aqui é séria. Você concorda com isso? É você arrecada alimento e depois você vende a cesta básica no tempo da pandemia, proíbe os irmãos de dar cesta básica ao outro irmão. Como é que pode isso daí, meu irmão? Em sã consciência, meu irmão Antônio, o irmão Josué. Um pastor, em sã consciência, proibir uma ovelha de dar uma cesta básica ao outro, meu irmão.
Irmão Josué, meu amigo, não é verdade, irmão Josué? É verdade. Olha, durante esse incidente da venda flagrante das cestas básicas, o gestor-presidente com a mulher e o primeiro secretário, Eric, foi inclusive, Eric, nessa última chuva que foi uma catástrofe aqui em algumas cidades de Pernambuco, tá? Eu até publiquei um pastor de uma igreja com água pela cintura, socorrendo as pessoas aqui numa cidadezinha daqui. Eu tenho isso no meu vídeo. Enquanto o gestor-presidente da IEADPE estava com a esposa, uma comitiva de outras pessoas em Portugal, meu irmão, na Europa. E o povo aqui se arrebentando, sem casa, dentro da lama, Jaboatão, né? Ribeirão. E eu publiquei. E quando se arrecada a cesta básica, mesmo diante de uma situação catastrófica dessa, as cestas básicas foram vendidas. Irmão Josué, como é que você sabe disso? Foi aqui, numa congregação, aqui perto. Então, as pessoas chegaram para mim, eu ia até lá e comprar uma cesta básica para comprovar, mas não fiz isso. E depois uma irmã veio, está aí no meu canal, e denunciou em alto e vivo som. Compreendeu, meu irmão? Olha, quer ver outra coisa, Eric, para não esquecer? Meu irmão, olha, eu vou falar de uma coisa agora que o povo não se atenta. Viu, irmão Antônio? Veja bem. Quando vai se pedir dízimos e ofertas, se justifica, Antônio, inclusive ontem eu publiquei obra social da igreja. Eu repeti 3 vezes o gestor-presidente dizendo, pague seus dízimos e ofertas para obras sociais e fechando as escolas. Os templos, ele inaugurou um megatemplo aqui para a área, né, aqui em Linha do Tiro, e ele disse, eu tenho a filosofia comigo que quando a gente constrói casas bonitas e grandes, a casa se enche. A casa se enchendo significa retorno financeiro, tá? Então, Eric, veja, as pessoas vão para essa igreja evangélica Assembleia de Deus, é louvável essa atitude dele, construir templos confortáveis, com ar-condicionado, né? Assim, bem iluminado, um serviço de som. Isso dá à pessoa um conforto e um bem-estar para ouvir a palavra de Deus. Agora, meu irmão, e as barrigas vazias? E quando as pessoas saem daquela edificação bonita, vão para as suas casas, muitos verdadeiras choupanas, e até sem passagem. Então, veja só, o paradoxo. Ele sai daqui, preste bem atenção no que eu vou dizer. Aí vai abrir trabalho em Portugal, na África, na Argentina. Meu irmão, Antônio, eu tenho vários exemplos aqui, meu irmão. Tá entendendo? Por exemplo, meu pai, toda a minha família foi uma família antiga nessa igreja, naquele tempo que essa igreja era um exemplo de igreja para qualquer outra igreja. Não fosse melhor, mas que era uma referência. Entendeu, meu amigo? Então, as pessoas se ajudavam mutuamente, as pessoas se conheciam, as pessoas se confraternizavam, sem hipocrisia, sem nada. Agora, esse gestor-presidente sai e vai abrir trabalho na África. Então, naquelas épocas, veja só o que eu ia dizer, meu pai tinha vários irmãos, amigos, companheiros, de dar o ombro, de orar, de jejuar, de consagrar. E hoje, Antônio, irmão Eric, preste bem atenção, ouvintes de Eric, eu conheço uma família. Esse chefe de família, eu não vou dizer o nome dele aqui, ele foi um homem, marido, diácono da igreja, depois presbítero, muito amigo de meu pai, um acidente automobilístico, ele morreu ali para o lado da BR 232. Estava em casa, o filho chegou, pegou ele, ó, pai, vamos ali, coisa e tal, acidentou-se. Isso faz uns 6 anos. Vejam só, mas era presbítero da igreja, foi diácono, um irmão fiel, cumpridor dos seus deveres. Preste bem atenção. A mulher dele é daquelas que se cumpriu o Salmo 128, teus filhos ao redor de tua mesa, mas os filhos crescem. Então, há uns 3, 4 meses atrás, morreu dessa família um presbítero da igreja.
filho desse presbítero. Desprezado, escanteado, mal compreendido e desassistido. Morreu de uma forma, vamos dizer assim, desprezado por essa igreja, presbítero da igreja. Eu tenho inúmeros fatos. Semana passada, a viúva, né, a mãe dele, perde mais uma filha. Veja, eu vi esse presbítero, pai, criar todos os seus filhos da minha época e mais novo do que eu na igreja. Conjunto, círculo de oração, Santa Ceia, tá? E agora, o presbítero morreu, morre o outro filho dele, presbítero, morre a filha agora, e essa pobre mulher, que dedicou toda a sua mocidade na igreja, inclusive agora, ultimamente, era dirigente de círculo de oração, não recebe, meu irmão, um ombro amigo dessa direção, primeiro porque não conhece. Não conhece. O negócio dele é Europa, é África, é Argentina, é Estados Unidos, manda filho para lá, filha para lá. E o povo aqui necessitando dessa ajuda. Muitas vezes não é nem ajuda financeira. Entendeu? Então, meu irmão, olha, está tudo errado, como que se não bastasse os desvios de conduta. Por quê? Que exemplo, irmão Anthony, que evangelho ele tem para ir propagar na área? Você sabe o que foi que aconteceu? Um irmão da Argentina. Não cuida nem do vizinho, vai querer abrir a África. Exatamente, o irmão da Argentina chegou e disse para mim, disse, eu conheço não sei bem qual foi o termo que ele disse, né? Mas eu vou dizer que esses desvios de conduta desse que chega aqui quer ser o santarrão. Na Argentina, meu irmão. Em Londres, o irmão Newton, queria até mandar um abraço para o irmão Newton, manda aqui, se confraterniza comigo, irmão Josué, eu não entendo por que tanto. O nosso amigo Aldo aí, companheiro, né? Da Austrália, todo mundo sabe, inclusive agora para encerrar, eu estou vendo o irmão ali, viu, Antônio? E agora há pouco ele botou aí, Eric botou ali no canal ali, dizendo, olha, esse diácono que foi para a escola colocar os filhos, e a mulher disse, a recepção disse que não tinha condições, foi meu companheiro, eu conheço, é meu vizinho, o irmão aqui disse a você agora. Quer dizer, a gente está falando de mentira aqui, meu irmão, por acaso? Confirmando que o irmão ontem... Olha, irmão Antônio, esse rapaz aqui comentou sobre o que o senhor falou lá no seu vídeo, que o rapaz foi lá matricular o filho dele, quando chegou lá, quando soube o valor da mensalidade, se espantou, não tinha condições. E ela disse, então vá-se embora, procurar uma escola pública. Ele diz assim, irmãos, eu disse no comentário lá no canal do irmão José Augusto, eu dou um fardo de alimento por mês. Eu vi o comentário dele, quer dizer, um irmão que ele tem uma fonte de renda para manter a família dele, tá? Ele dá um fardo de alimento por mês. Como é que essa igreja, arrecadando milhões e milhões de ofertas e também de víveres, aqui teve uma congregaçãozinha que só de víveres foram 600 quilogramas só de açúcar, meu irmão, que arrecadou. E não dá, e quando arrecada uma cesta básica, vende. Isso é obra de Deus, isso é obra de social, aonde? Ô, meu irmão, a gente vai nos gastar aqui, meu irmão, nos irritar, nos contrariar, a bem da justiça e a bem da verdade. Por quê? Lugar de mentira, não é, irmão Antônio? Não é na igreja evangélica. Nunca foi e não vai ser agora. Enquanto a gente tiver vida, a gente que aprendeu os bons princípios, a verdade, o caminho, a gente vai combater, meu irmão. Doar quem doer. Irmão, tu não tá vendo? Eu botei aqui para o senhor ver o que o senhor falou ontem lá no seu vídeo. O rapaz veio aqui, veja como Deus é maravilhoso. E o rapaz confirmou o que o senhor estava falando no seu vídeo sobre para entrar, a matrícula ser caro para os meninos entrar. E o irmão ontem até fez um apelo: onde é que essas crianças vão estudar? Não esperar nem acabar o ano, deixar essas crianças desse jeito. Não é verdade, irmão? Irmão. Sim, meu irmão, mas eu vi o senhor lendo aí um comentário que tem pessoas dizendo que é bom a gente evangelizar, mais ou menos assim. Eu
só quero avisar esse pessoal que todos nós que estamos aqui pregamos o evangelho. Você que está me vendo aqui, você não sabe da minha vida. Eu já evangelizei em vários presídios de Pernambuco e outros lugares, inclusive Natal, fui para o Caldeirão do Inferno, pregar lá. Passei um bom tempo no Aníbal Bruno, também em outros presídios de Pernambuco. E nós pregamos sim o evangelho, meu irmão. Apenas hoje eu não posso pregar. No último vídeo, que foi ontem que eu coloquei, eu me expliquei porque eu estava na fisioterapia. Eu não sei se o irmão Eric já teve acesso a esse vídeo, mas eu sou deficiente físico. Eu tive um AVC, o irmão Josué sabe disso. O meu lado direito foi todo comprometido, inclusive a voz. No vídeo de ontem, eu explico por quê. Eu estou fazendo fisioterapia, mas também falo que Deus me deu a minha voz 3 vezes mais. É para mim ficar calado? Não. Se fosse para mim ficar calado, Deus não tinha deixado eu mudo como eu estava no hospital, não. Deus me levantou e proveu para mim 11 médicos. Isso está no vídeo de ontem. Então, não venham aqui querer intimidar a gente, porque não vai dar certo. Nós temos já bagagem para aguentar essas coisas, meu irmão. Mas se referindo, irmão Josué, à cesta básica, eu tenho comprovante, eu tenho guardado aquele print que saiu com os valores, que são, aliás, com o valor de R$40. O senhor lembra? Eu tenho isso ainda. Irmão Eric, eu também coloquei um vídeo hoje, na verdade eu repliquei ele, já que estava falando sobre educação. Então, se eu já fiz 2 vídeos e já tinha um no canal, então eu repliquei ele, porque se enquadraria muito bem nos assuntos que a gente está divulgando essa semana. Acontece que a minha irmã, ela passou 19 anos nesse ministério e ela teve 11 cargos. Se o senhor quiser, eu passo o vídeo para o senhor e também os dados dela que eu tenho, para o senhor ver o que foi que a minha irmã passou. Então é que o título do vídeo é sobre escravidão religiosa. A minha irmã foi escrava desse sistema por 19 anos. E ela me falou como é que o pastor cuida das crianças. Simplesmente são as irmãs que bancam quase tudo. Porque o pastor, ele não quer saber de ensino, ele quer lucrar. Então é que eu falo como as criancinhas, elas conseguem revistas. A gente sabe muito bem que numa escola dominical, as irmãs têm muitas crianças, mas nem todas os seus pais são evangélicos. E isso, as irmãs, elas vão fazendo um esforço maior e as criancinhas têm tudo o que precisa, mas não vem do tempo central, mas sim do bolso das irmãs e dos irmãos que cooperam, meu amado. É muito triste o que a minha irmã passou. Eu vou lhe mandar o link e o senhor vai ver o que foi que ela passou, ela mesmo falando. O senhor imaginou, meu irmão Eric, o senhor ter 11 cargos na Assembleia de Deus, na IADPE, eu ser o presbítero seu, e o senhor chegar para mim, irmão Anthony, eu, já que tenho 11 cargos, eu vou entregar uma secretaria. Aí eu digo para o senhor, olha, meu irmão, um irmão entregou um cargo e teve câncer, meu. Já imaginou que intimidação? Isso é escravidão ou não é? Olha, quando eu fiz esse vídeo e depois eu tive que orar, meu irmão, de tanta revolta que você fica ouvindo a minha irmã contando o que ela passou nesse ministério. Pois é, meu irmão. Depois o senhor vai ouvir o que foi que a minha irmã passou.
Mande para mim que a gente vai fazer um vídeo aqui sobre isso. Olha, meus amados, eu queria aqui agradecer a irmãzinha aqui, viu? Um abraço, viu, irmã Maria? Minha Edilene, Deus abençoe, minha amada. Obrigado por se tornar membro do canal. Meus irmãos, veja só. Olha, irmão, as coisas que estão sendo ditas aqui, todas elas têm prova. Ninguém aqui está aqui levantando calúnia contra ninguém e nem também está aqui para sujar a imagem de ninguém. As coisas que a gente está falando aqui, todas elas têm provas, viu? Agora, infelizmente, tem pessoas que não querem enxergar a realidade e acham que o errado é a gente aqui. É um absurdo isso daí, você, uma igreja, arrecadar alimento para distribuir para as pessoas e ela usar de má fé, isso se chama má fé. Vender os alimentos. Você arrecadou os alimentos para ajudar o próximo. E outra coisa, viu? Você que está dando dízimo lá, você é conivente, você é cúmplice. Você não é inocente mais. Os absurdos que vocês já ouviram aí, dessa turma aí, chegar até ao ponto de ir na casa dos idosos, levar Santa Ceia para tirar dinheiro dos idosos. Viu? Vocês ouviram os áudios aí, vai na casa dos idosos, pedir oferta e dízimo aos idosos. Os absurdos que o irmão Josué vem denunciando no canal dele, e tudo com provas aí, tudo com provas. Um projeto aí que eles tinham, cidadania aí, o projeto, que mandaram, nunca mais eu esqueço disso aí, velho. Uma das maiores covardias que eu vi na minha vida. Pegar uma senhora e jogar a senhora na mata do curado, abandonar uma velhinha na mata do curado. Segundo o irmão que trouxe a denúncia, ordem da esposa do presidente. Vá lá e deixa ela lá para ver que alguma pessoa passa e pega ela, como se a mulher fosse um lixo. Agora, veja só, irmão. Aí o cidadão, carro, casa, mansão, segurança, salário mais ou menos de 200 conto por mês, gasolina, crédito para celular, do bom e do melhor. E outra coisa, esses templos aí que a gente vê construído aí, esses templos aí, isso aí, você é perca de tempo, viu? Você está pensando que Deus, olha, que tempo bonito. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou derrubar tudinho. Deus vai derrubar tudinho. Tá vendo esses tempos que estão sendo construídos aí? O próprio Deus vai derrubar tudinho isso daí. Não vai ficar pedra sobre pedra. Do jeito que aconteceu lá, vai acontecer agora, quando Jesus voltar também, viu? Isso aí não vai ficar não, irmão. Não adianta. Olha, é perca de tempo. É perca de tempo. Outra coisa, você tem uma igreja aqui, você não consegue cuidar dos membros da sua igreja. Vou abrir uma igreja lá na Alemanha. Deus botou no meu coração. Por que Deus não botou o dia no teu coração para tu abrir uma igreja na Cracolândia e botar os cracudos lá dentro para pregar o evangelho? Verdade. Nas favelinhas aqui, por que Deus não botou no teu coração para botar a igreja lá, escola lá na favela para ajudar o povo? Vocês não ajudam o vizinho de você quer pregar o evangelho fora do Brasil. Esses templos servem para quê? Serve para quê? Me diga para que serve abrir templo. Para que serve? Porque eu vou dizer a você, eu preferia muito bem ter um templo que eu cuidasse de todas as ovelhas, as minhas ovelhas não fossem endividadas, não tivesse passando fome, não tivesse passando necessidade, não tivesse com o nome sujo na mão de agiota, e eu cuidasse delas, de que 300 templos e não cuida de ninguém, esses templos é só para ganhar dinheiro, que o irmão José disse. E o dinheiro que era para ser investido em obra social, que eles já não pagam nada, é tudo no bolso, limpinho, no bolso. E ainda recebe ajuda de deputado, picareta. Quando é hora de eleição, o deputado está lá em cima do altar. Bando de mau caráter, se usando o nome de Deus para ganhar a eleição. Aí depois, quando passa a eleição, não vai lá mais na igreja, não aparece, não cumprimenta ninguém. Se acha o rei, não recebe ninguém, cheio de direito. Essas regalias, quem tem é o presidente. E outra coisa, esse dízimo prospera mesmo quem dá dízimo. A vida do presidente, quem está prosperando é ele. E vocês estão prosperando em quê? Vocês estão prosperando em quê? Até quando vocês vão ficar nessa bolha de escravidão? Deus quer libertar vocês e vocês continuam nisso. Tem pessoas que não têm nem o que comer. O dízimo é sagrado. Quer dinheiro. Quem não dá dízimo vai para o inferno. Então Jesus morreu por quê? Para que Jesus morreu? Que a salvação vem pelo dinheiro. Está na hora das pessoas abrir os olhos, irmão Josué. Aí vem um picareta lá, um mau caráter, ameaçar. Josué, cuidado, meter a mão por cima da sua cara. Covarde. É da laia. Eu queria, Eric, que alguém que estiver aqui ouvindo essa live
que eu já pedi no meu canal várias vezes, porque o cidadão deletou os comentários e deletou, inclusive, o canal, não sei, né? Que identificasse de onde é ele. Assim como teve outra irmã também, ô Érica, dessa que é santa, né? Anda com a Bíblia desse tamanho, tá entendendo? No peito, orando, Jesus. Sabe o que foi que ela disse? Josué, cabra safado, velho cabra safado. Rapaz, isso é muito grave, meu irmão. A língua é maior que a Bíblia, a língua é maior que a Bíblia. Maior do que... ela pensa que eu me incomodo com isso, meu irmão. Olha, eu vou dizer a você, Eric, que eu estou imune a qualquer tipo de ofensa, de acusação, de calúnia, de difamação, se bem que tem algumas coisas que a gente, como cidadão, tem que tomar algumas atitudes, porque as pessoas devem se responsabilizar, não é verdade? Pelo que fala e pelo que faz, tá? Mas, Érica, só aproveitando essa minha interferência na sua fala, sem lhe atrapalhar, fique tranquilo, olha, meu. A respeito do dinheiro, o grande volume que arrecada ainda, voltando para esse fechamento de escola. Meu irmão, olha, quando eu era criancinha, viu, Anthony? Criancinha, 7 anos, 6 anos na escola dominical, a gente passava o ano todinho indo para a escola. Você não imagina o prazer, a alegria indizível. Num domingo de um ano, todo ano, um domingo era escolhido para dar o presente às crianças. Você passava o ano todinho indo para a igreja, para a escola dominical, em função daquilo. Rapaz, era uma coisa simbólica, era um carrinho de plástico, um saquinho com uma balazinha. Meu irmão, a gente vinha com uma felicidade. Olha, eu me lembro, eu estou com 65 anos, me lembro até hoje disso. Mas hoje, sabe o que é que acontece? Ô, irmão, olha, o Antônio, olha, as criancinhas do círculo de oração vão aniversariar, vai ser a festinha. Irmão, não vem nada do templo central, porque até a moedinha que os bichinhos passam o ano colocando, o templo central pede. Josué está inventando? Não. Nesse mesmo vídeo que eu denuncio a venda das cestas básicas, pelo relato de uma irmã, tem um obreiro pedindo, olha, as moedinhas que as crianças juntam aí, que os pais mandam, meu irmão, mande aqui para mim, que eu vou mandar para o templo central, que o pastor precisa, porque as despesas são grandes, luz, água, salário, então até essas moedinhas, meu irmão, o que é isso, meu irmão? E você ficar calado diante disso? E para aproveitar a oportunidade, se vocês quiserem comentar isso, comentem, porque é muito grave. O governador, né, anterior, esse aí é meu amigo particular, parceiro e amigo da igreja. Mentira. Apresentando à igreja uma coisa que não faz parte da liturgia do culto. É abominação. São ofertas contaminadas, oferecendo a Deus. Agora, esse ex-governador está como presidente do Banco do Nordeste do Brasil. Nesse aniversário dele, veio? Não. Mandou algum representante? Não. Então, continua sendo enganado. E muitos obreiros desprezados. Agora, uma outra coisa, Eric, para falar, meu irmão, olha, o Anthony, Eric e demais irmãos obreiros aqui, olha, nós estamos aqui vivendo nossa passagem aqui nesse mundo. É um momento histórico e em função, na prática do evangelho, nós estamos vivendo, para mim, é o melhor momento, porque nós vivemos o evangelho de Jesus, acusando, como o Eric gosta de dizer, esses falsos profetas, enganadores, homens iníquos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, compreendeu? E a Bíblia condena. Agora, o Eric, para reflexão, o Antônio, como é que um obreiro, teoricamente, olha só, dado à igreja, para servir a igreja, e quando tem a função de presbítero, evangelista, pastor, é para ministrar o ensino. Como é que, vamos supor, lá em Efésios capítulo 4, que diz que Deus deu à igreja, como é que esses homens, em vez de se responsabilizar pela palavra, com a palavra,
com Deus, com a igreja, se submete a esses erros, esses desvios de conduta. Olha, passam por aqui, muitos morreram calados, com medo, coniventes, não sei por quê. Acabou-se, meu irmão, está sepultado, esquecido, tá certo? Nunca mais que eles virão para dizer assim, olha, está errado. Deus é Deus na terra, nos céus e no mar. E a igreja é dele, foi comprada com o sangue dele, não foi com sangue de homem. Tem que ter autoridade de Deus, meu irmão. E depois você pode morrer em paz, mas você fez o trabalho. Agora, morrer como um covarde, escalados, medrosos, coniventes, meu irmão, esses daí não sabem para que vieram. Ah, porque Deus vai agir, não deixa com Deus. Não, meu irmão, há coisas que é para você fazer. Olha, eu estava meditando que a natureza é tão sábia, que tem diversos animais que nascem, que são gerados em ambientes hostis, ou pelo próprio ambiente, ou por predadores, e Deus já deu a autodefesa deles. Então, eles se insurgem para defender a vida, para defender a prole dele, até com a morte dele, até com a própria vida. Agora, já pensou se ele disser, ô Antônio, não, Deus vai me proteger aqui, Deus me botou, Deus vai me proteger, morre ele, morre a prole e é dizimado. É o que esses obreiros estão fazendo com essa igreja evangélica Assembleia de Deus. Mas a nossa esperança é que isso tudo vai passar. E esses covardes, tá entendendo, que passam por aqui e não têm coragem de defender, de abrir a boca para dizer que está errado, como é que tem coragem de ser soldado valoroso, meu irmão? Jamais. Amém, irmão. Irmão André, pode comentar aí sobre o que o irmão Josué falou aí, meu amado? Fica à vontade aí, viu? A palavra é sua. A palavra é sua. Olha, irmão Eric, irmão Josué e todos que estão nos assistindo, eu fico me perguntando, sempre eu me pergunto, tem hora que eu fico sozinho pensando no que está acontecendo nesse ministério, e eu fico me perguntando, que tipo de Espírito Santo há dentro desse povo que aceita tudo isso calado? Será que esse Espírito Santo, ele é surdo? Será que esse Espírito Santo, ele é mudo? Será que esse Espírito Santo é conivente com todos os erros dessa diretoria? Agora, o que me chama mais atenção, meu irmão Josué, já que eu tenho, digamos assim, um certo tempo nesse ministério, pelo que eu sei, as irmãs que mais oram são a da comissão, correto? Correto. Pronto. As principais são a dirigente e a vice. Eu considero o esteio da oração. Considerava. Se essas irmãs têm o joelho caliçado de tanto orar, o Espírito Santo não mostrou nada a essas irmãs? Se mostrou, elas estão caladas por quê? Por conveniência? Por causa de cargo? Que tipo de Espírito Santo tem nessas pessoas? Que não mostra, que não revela? Aí vem outra pergunta. Será que existe mais de uma Bíblia? Pois se eu tenho algum deslize, eu sou corrigido pela palavra e sou disciplinado. Mas essa liderança, como a gente sabe, tem coisas que não podemos falar e não serve para eles, não, a Bíblia. Quer dizer, a Bíblia, hoje em dia, é só para membros. Para a liderança, ela não serve de nada. Então, que tipo de Espírito Santo existe? Espírito Santo para mostrar para os membros, como eu, o irmão Josué, o irmão Eric e outros, menos essas irmãs da comissão, que seriam as principais, já que elas são as que mais oram. Não é duvidoso, não, essa vida espiritual dessas irmãs, não. Porque se elas oram tanto e ainda chamam
O mais grave é isso. Eu vejo na minha congregação, aqui no bairro dos Coelhos. Há mais ou menos 2 meses atrás, eu estava na escola dominical. O irmão recebeu a oportunidade para orar, para dar início. E ele simplesmente disse, meu irmão, eu fiz um vídeo falando sobre isso, mas não dei nome. Ele disse, vamos orar pelo o pastor presidente, aí só falta dizer o CPF dele. Entenderam, né? E ainda teve a cara de pau, essa palavra que eu queria usar, de dizer, vamos orar pelo pastor presidente, porque assim como Deus levantou Moisés no deserto, Deus levantou fulano para guiar a sua igreja aqui em Pernambuco. Aí no meu vídeo eu pergunto, por acaso Moisés praticava rachadinhas? Trouxeram muito ouro. Os egípcios, para se livrar dos judeus, davam ouro, prata, o que eles vissem de valor, ele entregava para eles. Então quer dizer que Moisés praticou rachadinha no monte? Eu não sei se o irmão Eric sabe, mas eu já estive no Egito. Deus me levou para 10 países. Israel 3 vezes. Aí tem alguém que está dizendo, esse irmão tem dinheiro. Meu irmão Eric, nunca disse em vídeos para circular pelo mundo. Mas eu tive uma infância muito sofrida e cheguei a pedir esmola para comer. E Deus mandou esse peridor de esmola para 10 países. E tem mais. Cheguei a pedir esmola à minha própria mãe. Mas Deus cuidou de mim até hoje. O meu Criador é o mesmo que me dá força para eu estar aqui falando sobre esses escândalos que hoje está nesse ministério centenário que respeitamos. Pois é, meu amado. Olha, eu queria fazer uma pergunta ao senhor rapidinho aí, para passar a palavra para o irmão Josué. Pronto, o senhor aconteceu isso com o senhor aí, o senhor tá com o AVC, teve esse problema aí que o senhor teve e tal, né? Eu queria perguntar ao senhor, a igreja se prontificou para dar uma força ao senhor, foi aí lhe visitar, para dar uma cesta básica, para lhe ajudar em algum tratamento, em alguma coisa aí, meu irmão? Olha, meu irmão, se algum membro precisar de algo, jamais ele vai ser assessorado por esse ministério. Eles não ajudam em nada. Eu conheço irmãos doentes. A igreja nunca ajuda. O que interessa mesmo são os dízimos e as ofertas. Então é que, nesse tempo difícil que passamos, o gestor mandava pegar os dízimos dos aposentados nas suas casas, mas que fosse quando não tivesse ninguém. Ou seja, só os idosos. Então, um gestor como esse, ele se importa com quem está doente? Imagine eu. Não tive nenhum tipo. Agora, na minha congregação aqui, eu tenho que ser justo. Tem muitos irmãos que não mudou nada em relação a mim e a eles. Então, é que eu me lembro muito bem que um irmão, ele chegou para mim e disse, irmão Anthony, se o senhor quiser, eu vou lhe buscar, o senhor vem de cadeira de rodas, eu faço aqui 2 bancos, coloco o senhor aqui e a gente vai ter aula através do senhor.
Eu não esqueço disso. Nunca. O que o irmão me disse. Veja que tratamentos meus irmãos me dão aqui. Eu, na cadeira de rodas, ele queria me levar para dar aula, mas que eles queriam ouvir os ensinos. Então, o senhor vê que os irmãos, eles se preocupam. Mas os recursos quem tem é o tempo central. Amém? Amém. Olha, irmão Josué, tá vendo aí? Olha, eu sempre digo às pessoas aqui, o seguinte é esse. Meu irmão, muitos membros, eu não vou generalizar aí, vocês são apenas aí, que a irmã perguntou quem é o irmão aqui, é o irmão Antônio, viu? Olha, eu conheço muitos coelhos aí, tudo, eu sei, conheço aí como é que é, eu sei como é que é as coisas aí nos coelhos. Olha, veja só, muitos irmãos, eu digo aqui, meu irmão, o seguinte é esse, essas pessoas tratam você como um copo descartável. Enquanto você tem água, você vai valer alguma coisa. Mas a partir do momento que a água se acaba, o que é que você faz com um copo descartável? O que é que você faz com copo descartável? Quando você pode passar 300 anos dando um dízimo, mas quando você não puder dar mais, você não vale nada. Você não presta. Você está em desobediência. Vocês não percebem isso, não. O irmão aqui, muitos anos lá na Assembleia, o irmão Josué também, muitos anos. Você vê o irmão passando por isso aí. Pela consideração pelo irmão e pela palavra de Deus, era para quê? Ir lá na casa do irmão. Os irmãos da igreja, muitos ali são bênção de Deus. Os irmãos que estão dentro da igreja, muitos ali, a gente tem que ser justo, que são pessoas de Deus e se preocupam para ajudar um ao outro mesmo. Mas veja, meu irmão, o tempo que você vem aí dando força ao ministério, dízimo, oferta, poderia fazer o quê, irmão Josué? Vamos lá visitar o irmão. Irmão, olha, o irmão está precisando de algum medicamento? O irmão está precisando de quê, irmão? Qualquer coisa, irmão, pode contar conosco. A gente está aqui para dar uma força, levar você para fisioterapia. Tem carro na igreja. O carro que é comprado na igreja não é com dinheiro do dízimo e oferta. Então, a gente vai levar o senhor na fisioterapia, vai trazer você na sua casa, cuidar do irmão. É nada demais fazer isso, irmão Josué. Agora, quando o irmão está lá, dando, aí come. Quando o irmão está precisando, descarta a pessoa. Aí a pessoa, é ou não é verdade? Aí os irmãozinhos lá da igreja, que são servos de Deus, tem muitos servos de Deus lá, aí faz isso aí. Não, irmão, a gente ajuda. Já que eles não ajudam, quem vai ajudar a gente? Não é verdade, irmão Josué? É quando ele amassa você. E outra coisa, você sai como errado. Você sai como errado. Falando do homem de Deus. Falando do homem de Deus, o irmão aqui meu, vai sair como errado. Olha aí, falando do servo de Deus, e muitos vai dizer, tá vendo? Por isso que passou por isso, é Deus cobrando. É verdade. Irmãos, vejam só, a coisa é tão absurda, que em função dessas denúncias, nós não fazemos porque, assim, achamos bonito, a gente não faz para cometer escândalo, para expor, não, a gente faz por uma posição firme e decidida, compreendeu? De defender a verdade e combater as injustiças. Mas essa gestão atual, colocou a igreja em peso, os círculos de oração, campanhas evangelizadoras, escolas dominicais em jejum, em consagração, noites de vigílias, para que Deus nos matasse. Para que Deus nos matasse, descesse sobre nós com as pragas do Egito. Mas como é, Eric, que a maldição vem sobre quem Deus abençoou? Isso aí é uma coisa. Eu queria aproveitar logo a oportunidade aqui e pedir desculpas que, em certos momentos, eu me exaltei. Porque é impossível a gente lidar com essas potestades do essas hostes infernais das maldades, porque da maldade que nós estamos lidando não é com homens. Esses homens são instrumentos do diabo. Podem ser instrumentos de Deus e podem ser instrumentos do diabo. Como estão perturbando a obra de Deus, eles passam a ser instrumentos do diabo, porque cometem escândalo, desacreditam. O Antônio falou aí, que muitos dizem, olha, a vara de Moisés, muitos não, do gestor presidente aqui, a vara de Moisés está na minha mão. Aí Moisés cometeu rachadinha?
Muito importante essa pergunta. Moisés se corrompeu com os poderes de Faraó? Moisés... Tá na mão as moedas de Judas, não? As moedas de Judas estão na minha mão, aí eu acredito. Não é? E outra, aí você vê, né, a rachadinha. Meu irmão, a gente já falou aqui, olha, é que não vai 1 centavo para festa de criança, de círculo de oração, de escola dominical. A gente falou aqui que não dão cesta básica, não dão passagem, não dão remédio, não promovem nenhuma obra social, mas é só arrecadar dízimos e ofertas. E em 2014, Antônio, tira-se 50 mil reais para aplicar na campanha eleitoral do deputado, dos políticos do Projeto Cidadania. Então, as criancinhas, o pai vai dar uma mesada, 10 reais por semana, a criancinha é ensinada, aí tira R$1, bota lá. O pai vai e ganha aí o seu salário mínimo, tira 100 e poucos reais por mês, o idoso tira, depois o gestor presidente se acha na autoridade de pegar aquele, meter a mão de Satanás, a mão contaminada, né? Na despensa, no tesouro da igreja e mandar para a campanha política, meu irmão. E quando o cabra ganha, aí bota como assessor parlamentar quem ele quer, parente dele, parente do Júnior, o próprio advogado, os filhos do primeiro secretário, quer dizer, é uma maior bagunça. Aí depois vem um pastor ordenado por ele, denuncia na Polícia Federal, na Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, no Ministério Público, denuncia, olha, existe um esquema de rachadinha, cujo chefe, mentor, idealizador, é o gestor presidente, meu irmão, um pastor, compreendeu? E o povo não faz nada. Olha, a minha exaltação, eu encontro guarida e respaldo, sabe aonde? Jesus, o Filho de Deus, disse, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrareis descanso para vossas almas. Mas, meu irmão, quando ele chegou no templo, e eu estava assistindo um documentário, que ele chegou e os cambiadores estavam, não foi na parte intramuro, entre o muro e o templo, não, estavam fora do muro, cambiando, vamos dizer assim, licitamente, porque os viajantes chegavam para ali, né, para a sinagoga, para cultuar lá no templo, né, para ouvir, assistir os sacrifícios, participar, e ali as pessoas tinham os bens de consumo necessário. Mas Jesus chegou, disse, pegou o azorrague, meu irmão, sai daqui, cambada, se fosse hoje, cambada de vagabundo, de pilantra, como diz aí o Eric, vocês estão fazendo da casa de meu pai, né? Lugar de comércio, a casa de meu pai é casa de oração. Agora, outra coisa, mais 2 coisinhas que eu quero falar. Crente que não dá dízimo não vale, Eric, com a prata furada, é descartável. Como é que a pessoa, meu irmão, como é que a pessoa aceita Jesus, né? Crê, confessa, aí o sacrifício de Jesus através da fé alcança e liberta a pessoa e justifica diante de Deus e procura uma igreja para congregar, aí vem, só pode ser falso pastor, meu irmão, não pode ser pastor, não. Aí diz, o crente que não dá dízimo não vale uma prata furada. Aí, o Pedro diz... E quem pega o dinheiro do dízimo para comprar carro e comer das coisas? Boa quem pergunta. Pega o dinheiro do dízimo, é o quê? Vale o quê? Quem rouba o dinheiro do dízimo, vale o quê? Quem rouba? E quem desvia o dinheiro do dízimo, vale o quê? Vale o quê? Aí Pedro vem e diz, olha, porque não foi com coisas corruptíveis. Eles não lêem isso, não, como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro incontaminado e imaculado. Quer dizer, aí a Bíblia diz, olha, o preço de uma alma é caríssimo, ninguém pode comprar porque os recursos se esgotariam antes. Aí vem um pastor diante da igreja, numa liturgia, onde, teoricamente, está presente a Trindade Santa, o cabra diz que quem não dá dízimo não vale uma prata furada.
Hoje eu estava conversando, aliás, eu mandei até para Giovanni Cardoso, publiquei um vídeo de Giovanni Cardoso hoje, um vídeo pequenininho, ele falando sobre isso aí. Aí eu disse, ô irmão Giovanni, presbítero Giovanni Cardoso, esse guerreiro, né, de Deus, eu disse assim o seguinte, eu disse, olha, antigamente, na época de Jesus, não existiam tantos pastores, tantas igrejas, até porque aquele período interbíblico foram 400 anos, existiam pouquíssimos sacerdotes, mas Jesus deixou registrado, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar a um, ou há de aborrecer a outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. E esses homens desviados, não são todos os pastores, a ponto de dizer, não precisa dizer mais nada. Não vale uma prata furada. E o últimozinho assunto desse bloco, Eric, conforme a sua me passou a oportunidade, o pior, irmão Antônio, o pior, irmão Eric, é que vem pastores do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte, da região, de todas as 5 regiões, vem do exterior referendar, aprovar e dizer a igreja é homem de Deus. Deus está operando como? Com todos eles. Meu irmão, olha, aí a gente fica analisando, biblicamente, a coisa é mais grave, muitíssimamente mais grave do que se possa imaginar. O compromisso hoje não é com o evangelho, não é com a verdade, não é com a palavra. O compromisso hoje é imediatista, retorno imediatista do dinheiro, da fama e do poder. E não com a igreja que foi salva, que está esperando Jesus, que é a noiva do Cordeiro. Ô, Eric, e para encerrar esse bloco, meu irmão, olha, o Antônio, antigamente, quando se pregava sobre a segunda volta de Jesus, era o mais que a igreja queria ouvir. Os pregadores, a gente percebia que eles tinham autoridade, ousadiam, porque eles viviam aquilo. Hoje em dia, você prega, pula, grita, faz encenação, faz um teatro e não tem nenhuma confirmação. Estão desautorizados a pregar sobre a segunda volta iminente de Jesus, porque estão vivendo em fora de conformidade com o Espírito Santo, que o Antônio falou. Então, o Espírito Santo não pode confirmar. Então, estamos vivendo, meu irmão, uma igreja muito árida, seca, fora da realidade espiritual. Mas Deus está vendo e vai. Nada está perdido. Deus está no controle de tudo. Agora, as portas vão se fechar. E desse jeito, meu irmão, lá não entra não, viu? A não ser que o gestor presidente daqui pegue e empurre lá no céu de qualquer jeito, né? Ele com essa turma dele. Mas que as portas vão se abrir, jamais. A irmã Fabiana colocou, por causa de escândalo, não podemos ser contra a palavra de Deus. Dízimo e ofertas é uma ordenância divina para um propósito. Olha, só de você dá o dízimo por quê? A obrigação me mostre aí onde Deus ordena os gentis. Onde é a casa do tesouro? Me mostra onde é a casa do tesouro. Onde é para levar o dízimo? Porque toda esquina tem uma igreja. Ô, irmã Fabiana, olha, minha irmã. Minha irmã, a gente tem, minha irmãzinha, que ler a palavra de Deus, ler o texto, ler o contexto, tudo direitinho. A partir do momento que você dá uma coisa com obrigação, você não está dando com amor. A partir do momento que você entrega um dízimo para não ir para o inferno, você está errada. A partir do momento que você entrega um dízimo porque foi ordenada, você está errada. O apóstolo Paulo deixou para as igrejas, sabe o quê? Cada um contribua conforme propôs no seu coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Tudo que você fizer para Deus tem que ser por amor, meu irmão. Eu não posso dar um dízimo porque eu estou com medo de ir para o inferno. Se eu der, é porque eu quero dar, porque eu amo fazer aquilo ali. Amo fazer aquilo ali. Se você dá um dízimo ou uma oferta esperando receber nada em troca, alguma coisa em troca, você já está errada. Você já está errada. Entendeu? Por isso tem um bocado de pessoas dentro da igreja acreditando naquelas promessas lá do dízimo lá e passando fome. E só vejo prosperando os líderes lá. Para você ter ideia, eu mesmo sou o seguinte, mesmo conhecendo as escrituras, eu não sou contra que alguém dê um dízimo na igreja. Agora que o dízimo e a oferta seja usada para fazer as coisas certas, ajudar um, ajudar o outro.
Ninguém é obrigado a dar dízimo a nada. Dízimo não tem nada a ver com salvação, oferta não tem nada a ver com salvação, ninguém é obrigado a fazer isso aí. Entendeu? A salvação vem através do sacrifício de Jesus na cruz, e é pela graça, não por causa de dinheiro. Mas as pessoas hoje estão escravizadas em cima dos dízimos. Muitas pessoas fazem que nem os fariseus fizeram. Eu sou boa, eu dou dízimo. Os fariseus faziam isso daí. O fariseu fazia isso daí. Tá vendo aí? A senhora vai falar o quê? De Malaquias. Ô, minha irmãzinha, é porque eu não vou aqui entrar nesse detalhe com a senhora, que eu lhe respeito em nome de Jesus. Malaquias ali não tá falando pra gente não, minha irmã. Era os sacerdotes ladrão, que nem hoje os ladrões estão roubando dentro da igreja, minha irmã. Deus está falando dos ladrões lá que tá roubando a igreja, minha irmã. Os sacrifícios eles roubavam, que nem estão fazendo hoje. Estão pegando o dinheiro do dízimo para comprar avião, para comprar jatinho, para comprar fazenda, para comprar casa, apartamento, casa com elevador. É isso que está acontecendo dentro da igreja. O dízimo aqui não está sendo usado para isso. E do jeito que Deus estava combatendo lá, por que eles não lêem Malaquias do começo? Onde você viu, em sã consciência, esse cidadão aí, o pastor lá, José Wellington lá, que disse que o povo não vale nada porque não dá dinheiro. Entendeu? Porque ele não lê do começo. Malaquias não existe, Malaquias só 3:10 não. Existe Malaquias 1, Malaquias 2, Malaquias 3. Aí você vê lendo no contexto, aí você vai entender para quem Deus estava falando aquilo ali. Para quem Jesus estava falando aquilo ali. Mas eles pegam só a parte que dá para ele. Olha aqui. Está vendo 3:10. É ladrão quem dá o dízimo por causa disso e aquilo outro. E tem uma promessa. Deus diz, eu vou abrir as janelas do céu. Aí eu vejo dizimista passando fome, desempregado, morando na rua, pedindo, muitas vezes, de um lado e do outro. Vocês não estão vendo nunca aquelas promessas ali. É para aquela turma, povo ali. A gente, a igreja de Cristo, os gentios, somos gentios, aí você. É do jeito que Paulo diz, cada um dá, conforme, propõe no seu coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então você tem que fazer as coisas para Deus por amor, se você quiser. Você não é obrigado a dar oferta em igreja nenhuma, a dar dízimo em lugar nenhum. Eu mesmo vou numa igreja e oferto para ajudar, não tenho problema com isso. Mas a gente tem que ser sincero, minha irmã. Aí é povo de quem dá dízimo prospera. Eu digo, tu tem quantas casas? E eu vou de aluguel. Oxê, meu irmão. Teu pastor, ele tem casa? Porque pegou o dinheiro do teu dízimo e comprou. Pegou o dinheiro da tua oferta que tu deu e comprou. Casa para ele, fazendas para ele. Olha, comprou fazenda. Uma fazenda que não sei de quantos milhões. Comprou baratinho. Black Friday. Pegou na sexta-feira, Black Friday. Fazenda de 2 milhões, o cara compra vamos colocar assim, na ironia nele, por R$2.000. Olha, fazenda era 3 milhões. Viu? Eu orei ao Senhor e o homem me vendeu por R$2.000. Ô, meu irmão, Antônio, essas pessoas querem brincar com a nossa inteligência, meu irmão. A gente quer brincar com a nossa inteligência. Irmão Antônio, o senhor acredita no negócio desse sã consciência, irmão Antônio? Quem vai acreditar nisso daqui? Quem é criança, irmão Antônio? Em nome do Senhor Jesus, meu irmão. Não é verdade, irmão Antônio? Sim, meu irmão. Me permita falar sobre Malaquias 3:10. Acontece que esse é o texto onde esses líderes mercenários, pseudos pastores, eles enricam com essa falácia do devorador. Mas para essas pessoas que não tiveram, assim, digamos, pessoas compromissadas com a verdade para falar o que o texto quer dizer, é porque a Bíblia tem um conteúdo muito extenso. E elas não pesquisam. Também a Bíblia é um pouco complexa em determinados assuntos. Mas eu só queria deixar claro aqui sobre o devorador. Esse tal de devorador, que hoje são esses líderes religiosos, acontece que em Malaquias 3:10, quando Deus diz que poderia mandar o devorador, que ia mandar o devorador, acontece que o povo judeu já sabia que devorador era aquele. Para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que estão agora vendo esses 3 corajosos, guerreiros e odiados por alguns, vocês lembram, lá no livro de Êxodo,
capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Bora para o 12. Ali é conhecida as 10 pragas do Egito. Mas teve uma praga que esses pseudos líderes que já estudaram muito tempo, estudaram muito para ser mestres em enganar, eles usam o devorador como que fosse o diabo. Mas quando Deus diz que ia mandar o devorador, Deus sabia que aquele povo estava lembrado do que viram no Egito, os gafanhotos. Eles viram como ficou o Egito, menos o lugar que eles moravam, que era em Gósen, um que chama Gósen. Ali a praga não chegou, porque Deus mandou só para os egípcios. No caso, os gafanhotos comeram toda a lavoura, tudo que fosse de alimentos, o gafanhoto comeu. Então, lá em Malaquias 3, lá no livro de Malaquias, melhor dizendo, Deus ali traz à mente do povo: olha, vocês lembram o que vocês viram no Egito? Se vocês não ajudarem agora os pobres, os necessitados, os estrangeiros, vocês poderão passar de novo, porque eu vou mandar o devorador. Então, o pessoal começaram a deixar de desviar o que chegavam para eles, principalmente os sacerdotes daquela época, que eles recebiam, sim, os 10% do que se colhia na terra. Mas muitos deles desviavam, vendiam. Então, o devorador daquela época era os gafanhotos, que Malaquias 3:10, que Malaquias, o livro todo, fala sobre isso, e que os judeus, eles iam lembrar, ia trazer à memória deles o que viram, e eles iriam ter aqueles alimentos, o povo ia se alimentar, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros necessitados. Então, assim, fazendo aquela colheita e entregando aos sacerdotes, e eles sendo honestos, porque a gente sabe que aqueles sacerdotes daquela época, do livro de Malaquias, eram iguais aos pastores de hoje. Então, Deus disse: olha, eu vou mandar aqueles gafanhotos do Egito. É simplesmente isso. Não tem nada de diabo nisso. O diabo hoje são esses pastores desonestos mercenários da fé. Que essas irmãs que estão pensando que o devorador é o Satanás, vocês estão enganadas. Irmão Eric, esse assunto do devorador já está em pegre. É porque, devido ao meu AVC, muitas palavras não saem. Mas as irmãs e os irmãos já estão com isso na cabeça devido aos ensinos da Assembleia de Deus. Então, eles pensam que o devorador vai comer o seu salário. Agora, bora falar um pouco da minha irmã. A minha irmã, ela trabalha aqui em Recife, mas já que nós somos pessoas humildes, então temos pessoas no interior. E a minha irmã, ela, quando recebeu as férias dela, que foi para o interior, ela disse: eu vou levar o dízimo e vou dar no próximo mês dobrado. Lembra da história do dobrado? Que o gestor disse: esse mês é dobrado. A minha irmã pensou assim. Só que quando chegou lá, que ela usou o dízimo para entregar as pessoas necessitadas lá, e ela ia devolver quando chegasse no próximo mês, ela quase fica em depressão quando lembrou disso que é dito no púlpito, que se não der, vai tomar o emprego, vai tomar a casa, vai tomar a saúde. Vejam o que é que esses falsos ensinos de hoje faz com que as pessoas passem por isso. Pois é, meus irmãos, não acredite nessas falácias desses pseudos líderes. Se vocês querem dar seus dízimos
dê. Converta em alimentos, bujão de gás, remédios. Ou então, compre frutas e verdura e entregue ao seu pastor. Se ele for o homem de Deus, ele vai receber. Se ele não for, ele não vai receber. E eu acho interessante, eu vou passar até para o irmão Josué, eu mesmo eu sou o seguinte, eu dou dízimo a mim mesmo, viu? Todo final do mês recebo dinheiro, aí eu chego na minha porta, irmão Érico, o dízimo, eu arrudei, eu digo, obrigado. Glória a Deus, viu? Obrigado. Boto o carro dentro da minha geladeira e quando eu tenho condições, eu compro uma cesta básica para ajudar alguém. Tem um problema, o dinheiro é seu, dê a ele. E lembrando, viu? Final do ano, é drombado. Olha, lembrando, viu? Porque é de Deus. É de Deus. Agora eu quero saber como é que ele entrega esse dinheiro a Deus. Porque para esse dinheiro ser entregue a Deus, tem que fazer o que está lá em Mateus 25, 42, 43. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Quando você pega o dinheiro, esse dinheiro que entra, que você alimenta os necessitados, é desse jeito que você está fazendo para Deus. Deus não habita em templo feito por mão de homem e Deus não é servido por mão humana. Deus não precisa de mim para servir ele, não precisa do meu dinheiro, e ele não pega dinheiro de ninguém. Agora, quando eu ajudo o irmão Josué, quando eu ajudo o irmão Antônio, quando eu ajudo você, aí sim, eu estou fazendo a obra de Deus, viu? Irmão Josué, peraí. Ei, menino, vai de boa cuidar de cavalo, vai. Em nome de Jesus, desaparece daqui. Vai de boa cuidar de cavalo, vê o jumento aí, a mula de Balaão, vai lá orar pela mula de Balaão. Para da tua espalhaçada aqui na live, para defender falso profeta. O cara tá falando um negócio sério que a gente... Vai tomar cuidado dos teus cavalos e da mula de Balaão e deixa a gente aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, não me aperreia, não, que hoje eu não tô bom. É hoje que eu me levanto da cadeira de roda aqui, arreio madeira aqui. Eu já tô arretado aqui já. Olha, irmão Josué. Não é verdade, irmão Josué? É verdade. Entendeu, meu amado? Irrita mesmo, irrita. É por isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia nos conforta, sabe? O meu povo será levado cativo por falta de conhecimento. O próprio povo de Deus, meu irmão, não tem conhecimento, vai ser escravo mesmo, ser servo. Ô, Eric, eu queria lhe propor aqui, meu irmão, já uma live muito importante, porque se a gente está falando da obra de Deus, um dos princípios, né, basilares do Evangelho é a justiça, né? A justiça. Ou seja, para você administrar os recursos da igreja, que é uma coisa secundária, a coisa principal é você alcançar as almas, né? Independentemente que seja debaixo de um pé de cajueiro, de um pé de manga, de um pé de umbu, seja lá o que for, cultuar a abóbora celeste é o nosso teto. Precisa esses templos que só impressionam e que Deus vai derrubar tudinho, como você falou. Mas, meu amigo, em se falando de justiça, e mais uma vez, Eric e Antônio, a gente denunciando aqui desvio de conduta dessa administração, Eric, eu queria propor para você, meu irmão, uma arrecadação milionária que foi feita aqui no estado de Pernambuco para comprar um barco para uma missionária, veja só, que saiu daqui de Pernambuco no tempo do pastor José Leôncio da Silva. Ela não foi enviada pela igreja, ela foi sozinha. E já naquela época o pastor José Leôncio disse, olha, a igreja não vai poder manter você lá, mas você está sentindo ir, vai, coisa e tal. A irmã foi, olha, há mais de 25 anos, né, o trabalho tem sido próspero. O gestor presidente saiu daqui, foi para lá, alugou um barco possante, correu lá e coisa e tal, e viu que a irmã correndo risco dentro do mar, perigos mil. Eu gravei isso, né, testemunho dela e mostrando. Fui até dentro do mar aqui, atravessei aqui os arrecifes para mostrar como era a situação da irmã. E aqui o gestor fez uma arrecadação milionária para comprar esse barco. Tá entendendo, meu irmão? Ele não prestou conta desse dinheiro, não devolveu o dinheiro a quem contribuiu, e esse barco jamais chegou lá em Guiné-Bissau, onde a irmã precisava. E a informação que se tem é que agora, ultimamente, ela adquiriu com recursos outros doações lá e comprou, viu, Antônio, um barquinho. Mas o que foi contribuído aqui jamais chegou para a irmã. E a irmã fazia evangelização, Eric. É bom que o povo conheça isso, meu irmão.
para ver se esse gestor, mandar missionário, construir templo, meu irmão, ele só faz coisas que tragam dividendo para a glória dele. Você não vê Nabucodonosor? Mas quando é para as outras pessoas fazerem, ele não faz, não. Então, veja, ela tem aí uma gravação dela, que eu publiquei no meu canal, passar noites a fios, Eric, num barquinho de pescador, e nesse barquinho ia vaca, peixe, que era barco de pescador, entendeu? Sem sanitário. Como era que a irmã fazia as necessidades fisiológicas lá, ela e o marido dela? Tá entendendo? Sem bússola, sem instrumento de navegação. Quando o sol, ela diz, olha, irmão, à noite, quando estava firme, né, sem nuvem, o barqueiro, pela experiência, se guiava pelas estrelas. Mas quando estava nublado, meu irmão, dentro de mar, só céu e água, para evangelizar. E esse barco aqui, todos nós contribuímos, e o gestor nunca comprou esse barco, Eric. Depois a gente pode fazer uma live para falar sobre isso. Meus amados, a gente já vai aqui para 2 horas de live. Eu acho que ele tem uma música, muito Corinho de Fogo, muito cantado aqui na igreja de Pernambuco. Olha, meu irmão, não sei como é que é, não, muita mágica. Arrecadaram o dinheiro aqui para fazer um templo, ninguém viu nada, sumiu. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada, agora é o barco. Rapaz, olha, é só a misericórdia de Deus. Meus irmãos, eu vou agradecer aqui ao irmão Antony, vou dar a palavra a ele para ele falar do nome do canal dele. Vou deixar o link do canal do irmão Antony aqui na descrição do vídeo. Vai lá conhecer o link do canal do nosso irmão Antony. Vou deixar também o canal do irmão Josué, que todos aqui já conhecem o Josué, a gente sempre está aqui junto comigo aqui. Vou deixar aqui também. Queria mandar um abraço aí para o doutor Luiz Miguel. Doutor Luiz Miguel, o senhor faz falta, viu? A gente está aqui. Da próxima live, o senhor vai estar no meio aqui da gente, aqui, em nome de Jesus, viu? A gente vai marcar outra live aqui para comentar, falar dessas coisas aí. A gente vai ficar por aqui não, viu? De vez em quando a gente sempre vai ter live aqui para trazer a verdade, para abrir os olhos do povo. Eu queria que o irmão Antony aí falasse, e depois, qualquer coisa, eu vou entrar em contato com o irmão Antony para ir lá na casa dele, lá nos Coelhos, lá, viu, irmão? Eu vou lá fazer uma visita ao senhor para a gente gravar um vídeo lá, para a gente conversar um pouco lá, viu? Em nome de Jesus. Deus é fiel na sua vida aí, e isso aí vai passar, viu, irmão? O irmão está passando por isso, eu também sou cadeirante aqui, viu? Pelas coisas aí. Eu sou cadeirante pelas coisas que eu aprontava lá e eu estou pagando pelo que eu fiz. Por isso que agora eu tento fazer alguma coisa boa, né? Plantar alguma coisa boa para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Viu, irmão Antônio? Eu dei o senhor com a palavra aí. Aí o senhor fale aí, fale do seu canal, fale do seu trabalho, fale tudinho aí direitinho pro povo aqui. Depois o irmão Josué e depois a gente encerra a live aqui, que a conversa tá tão boa aqui, o assunto tá tão bom, senão a gente amanhece o dia aqui, viu? Já é 10h47 e o povo tá aqui. Tinha mais de 500 pessoas aqui, já tem quase 500 pessoas aqui assistindo a gente aqui agora. Fica à vontade, irmão Antônio, aí, viu? Irmão Eric, eu me recordo que o senhor fez uma live lá no Dr. Luiz Miguel, não pode expressar. E neste dia, eu também tive uma live, só que foi depois do senhor. E eu escutei a sua live, assisti, e fiquei muito impressionado com o seu relato de vida. Então, naquele dia, eu estava ali assistindo aqui em casa, mas era tempo suficiente para me chegar lá, não pode expressar, e fazer a live do Dr. Luiz Miguel naquele horário que tinha marcado. Então, naquele dia, eu pensei que eu iria lhe conhecer, mas não deu, né? Mas aqui estamos nós, graças a Deus. Irmão Josué, o senhor falou sobre a irmã Mísia, o barquinho da irmã Mísia. Mísia. Quando foi surgindo aqueles assuntos, eu fui pesquisar sobre o lugar que ela evangeliza. É mais ou menos como a Amazônia daqui, meu irmão. Então, eu vi os rios, as aldeias, é mais ou menos como a Amazônia daqui, ou seja, muita água, lugares perigosos por onde a irmã passou. Então, certamente esse barquinho que ela conseguiu vai ajudar muito mais em seu trabalho. Em relação ao meu canal, esse canal é o secundário, o irmão Josué sabe disso. Então, se os irmãos quiserem conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, como o do irmão Josué, o do irmão Eric, que nós temos agora uma identificação, né, irmão Josué e irmão Eric? O meu é @vivendo com Cristo,
9764. Então, este é a referência do meu canal. Ou então pode entrar no canal do irmão Josué, no canal do nosso irmão, que vão encontrar lá comentários meus. Inclusive, vou passar a comentar o seu trabalho também, meu irmão. E que vocês entrem lá, se inscrevam no canal, façam comentários. Só para não esquecer, irmão Josué, irmão Eric, a minha irmã também falou sobre os dízimos das crianças. Ela me contou como é. E realmente, as criancinhas, elas dão o dízimo, ou seja, aquelas ofertas que elas vão pegando, elas vão guardando, e chega o dia de entregar ali as ofertinhas das crianças. Ou seja, o que era para as criancinhas comprar um confeito, uma pipoca, é levado para o gestor enricar mais. Pois é, meus amados. Gostei muito, meu irmão, de estar aqui com o senhor, irmão Érico, irmão Josué, e que até a próxima, se Deus permitir. Pronto, irmão Josué. Ô, irmãzinha, a irmã, de novo, irmã, a senhora é uma bênção de Deus, eu gosto tanto da senhora. A senhora diz assim, muitos falam de pastores ladrão, mas não ajuda o próximo. Ao contrário, gasta dinheiro com roupas, bebidas, ingressos caríssimos para assistir show mundano. Será que... Ô, minha irmã, em nome de Jesus, irmã. O dinheiro é do povo, o dinheiro faz o que ele quiser, minha irmãzinha. Ô, minha irmã, olha, é sério, a senhora está colocando o quê? O povo do mundo, deixa o povo do mundo fazer o que eles quiserem. A gente somos da Igreja de Cristo. A senhora não conhece a gente aqui. Se eu pegasse aqui, a senhora sabe da minha vida? A senhora sabe da vida do irmão Josué que a gente ajuda alguém? É porque, sabe por quê, minha irmã? Vocês estão acostumados assim, ó. Olha, tô dando a cesta básica ao irmão, viu? Oi, ei, estão vendo eu ajudando o irmão? Isso é hipocrisia, Deus é contra isso, minha irmã. E outra coisa, esse povo do mundo que a senhora fala, muitos deles faz mais pelo próximo do que muitos pastores. Eu passei hoje na frente de uma maçonaria, eu vi um bocado, sabe, que é de criança saindo de lá com brinquedos, com presente, estava tendo festa lá, distribuindo brinquedos e roupa para as crianças. Coisas que esses caras aí não fazem. Minha irmã, em nome de Jesus Cristo, separe as coisas. Igreja é igreja, mundo é mundo. O cara pode gastar dinheiro com show, com bebida, ele é ímpio. Deus não está preocupado, não. Entendeu? Agora, pior é o pastor pegar o dinheiro do dízimo e oferta e gastar. Com isso que a senhora disse, tem pastor que gasta, viu? Com drogas, com pilantragem, com prostituição. Entendeu? Olha só, a irmãzinha, eu sei que ela quer defender os lobos. Veja só, minha irmã, quando a senhora for fazer um comentário sobre a Igreja de Cristo, esqueça o povo do mundo. Ímpio é ímpio. Outra religião. A gente está falando aqui de igreja. A Igreja de Cristo. Eu mesmo não gasto dinheiro com show mundano. Eu mesmo não gasto dinheiro com bebida. E eu sei que um bocado de irmão aqui não gasta. E outros que estão aqui que não são cristãos, se ele gastar, o dinheiro é deles. Pior o pastor pegar o dinheiro do povo, de dízimo e oferta, e gastar com casa, com mansão, com carro do ano, pagar segurança. Isso sim, entendeu, minha amada? Igreja é igreja, o povo do mundo é o povo do mundo. A gente está falando aqui sobre a igreja. É ou não é, irmão Josué? Esqueça o povo do mundo, a gente tem que orar por eles. Viu? É isso aí. Vai, irmão Josué, fica à vontade aí, fala o seu canal. Eric, eu agradeço a você, Eric, agradeço ao seu público, né? Ao seu fiel público aqui por ter ficado até o final da live, e mesmo quem saiu, né? E depois volta e assistir. E queria pedir também o apoio sincero dessas pessoas que se juntem a nós para combater esses erros, não é? Assim, você não vai brigar com ninguém, mas você pode conscientizar, você pode se inscrever no nosso canal, você pode compartilhar, você pode dar o like. Porque, né, Eric, há 7 anos, eu não sei o tempo, se Eric está há mais tempo do que eu. Não, o senhor chegou primeiro aí. Foi, né? Então, veja, nós não vamos parar, não, meu irmão. Só se Jesus mandar um anjo do céu, né? Como mandou ali perante a jumenta de Balaão, pare. Mas até agora, a ordenança é: diga ao povo que marche. Josué, marche, denuncie, que eu não estou nesse negócio. Então, se você quer se juntar a nós,
Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o like, comente, porque você está fazendo um trabalho, né, genuíno, né, Eric? Para o Evangelho de Jesus, combatendo, como o Eric diz, esses falsos profetas e esses lobos devoradores. Obrigado a todos, Eric, a você, um abraço a toda a sua audiência e muitas bênçãos para todos vocês e que possamos, olha, Evangelho não é brincadeira, vamos cada vez mais, né, nos unir, nos preparar em oração, porque os sinais estão aí. Vamos orar por Israel, que é assim, o relógio de Deus para o mundo, e vamos voltar a nos interessar pelas coisas santas da igreja e deixar essas fanfarras que esses pastores ficam falando e fazendo aí, que isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado, Eric. Eu que agradeço. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o canal dos dois irmãos aí, viu? Vocês vão lá conhecer, se inscrevam lá. E dessa força aí. Meus amados, eu queria agradecer a cada um de vocês, em nome de Jesus, que nos apoiaram aqui. Vocês também que entraram aqui para fazer críticas. Entendeu? E às vezes aí falando, querendo distorcer. Eu sou o seguinte, irmão Josué. Olha, eu sou o seguinte. Eu não dou ouvido à serpente. Eu não dou. Eu tiro logo. Sabe por quê? Porque essas pessoas que chegam assim com esses comentários assim, tem muitas pessoas que chegam depois da live, vê esses comentários, aí interpreta a live de uma maneira diferente. Pensa que a gente está atacando pastores, atacando pessoas para fazer o mal aqui, entendeu? Então, quando a cobra vai assim, eu toro logo no meio, pronto. Já saiu do comentário. Meu irmão, porque se você der ouvido, eles induzem pessoas também. Você está com a verdade, mas o senhor sabe que a serpente induz a pessoa ao engano se você parar para ouvir ela. A mesma coisa aqui no canal, viu? Antes de botar a língua para fora, você tora logo pelo pé e ponto final. Deus mandou o quê? Pisar na cabeça, né? Como eu estou distante, aí eu tenho que bloquear, não dá para pisar na cabeça da serpente, aí eu digo, eu bloqueio logo em nome de Jesus e vá seguir sua vida mesmo. Você acha certo, vá lá, dá seu dinheiro, venda suas coisas, dê tudo a esses homens aí. A gente aqui está pela verdade. Amém, meus amados? Fiquem na santa paz de Deus. Agora eu vou lá para o canal de oração. Vamos estar lá orando pela vida de vocês, em nome de Jesus. Amo vocês, meus amados.